A gente vai agora para uma entrevista importante. A gente está falando das eleições municipais. Pois bem, vamos ter agora uma entrevista importante para falar com aquele que, pelo menos nas pesquisas internas, está como favorito na disputa, que é Guilherme Boulos, do PSOL. Muito obrigado, deputado federal, por estar presente aqui no Bastidores CNN conosco. Eu gostaria de começar nossa conversa perguntando sobre a participação de Luiz Inácio Lula da Silva na candidatura do senhor. O senhor já teve conversa com o Lula, Lula vai entrar de cabeça, vai fazer evento de final de semana, Rosângela Silva, a Janja, também vai participar desse processo? Boa tarde, Uribe, boa tarde, Tainá, todo mundo que acompanha a gente na CNN, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu tenho conversado com o presidente Lula. O presidente Lula, aliás, tem o seu governo muito bem avaliado na cidade de São Paulo e participará do processo eleitoral. Já tomou a sua definição em relação à candidatura, assim como o apoio do PT, a construção da nossa frente aqui em São Paulo, para mudar o rumo da cidade mais rica do Brasil, da maior cidade da América Latina, que hoje está parada no tempo, tem um governo apagado, um governo omisso, incapaz de lidar com os grandes desafios da cidade. O presidente Lula sabe disso, até porque tem visto que o atual prefeito não tem sequer, por razões de politicagem, levado os programas federais para São Paulo, inscreveu muito pouco para o Minha Casa Minha Vida, não inscreveu nenhuma proposta de regularização fundiária, nenhuma proposta de contenção de área de risco dos editais do PAC que foram abertos pelo governo federal. Então, o presidente Lula tem consciência da importância de ter em São Paulo um governante que olhe para o conjunto da cidade, que combata as desigualdades e que esteja alinhado com as políticas do governo federal. Vai estar na campanha, já tem atuado em relação a iniciativas aqui na cidade de São Paulo, anunciou, por exemplo, a construção de institutos federais, um na cidade de Tiradentes, no Jardim Ângela, estamos lutando por um terceiro no Grajaú, a construção do campus da Universidade Federal na Zona Leste de São Paulo, em Itaquera, a perspectiva de um novo hospital federal em Santo Amaro para atender a Zona Sul inteira. E eu estou muito sintonizado com o presidente Lula nessas iniciativas. Tenho certeza que vou contar com ele na campanha do ano que vem. Deputado, se o senhor acompanha o nosso Bastidores CNN, o senhor tem acompanhado também o nosso trabalho de bastidor com o seu entorno para trazer o máximo de informação sobre a sua pré-campanha. Ontem falávamos aqui de possíveis personagens que entram como nomes para sua vice. A Ana Estela Haddad, ela é sempre citada por gente da sua campanha, do seu entorno, quando a gente conversa com quem está trabalhando contigo. Hoje falamos de Marta Suplicy. Eu gostaria de saber se Ana Estela Haddad é hoje a favorita e qual é o perfil que o senhor deseja para a sua vice. Olha, Tainá, primeiro, a Ana Estela é um grande quadro, uma gestora técnica que hoje está na Secretaria de Saúde Digital do Ministério da Saúde, tentando fazer uma revolução em relação ao tema da telemedicina. Já teve em outras gestões, professora titular da USP, então não faltam qualidades para a Ana Estela ocupar qualquer cargo público. Assim como a ex-prefeita Marta Suplicy. A Marta foi uma grande prefeita de São Paulo, deixou um legado, construiu céus, o bilhete único, corredores de ônibus, muito querida em várias regiões de São Paulo. Então, são dois nomes extraordinários e que eu vejo com muita satisfação de estarem sendo cotados para uma parceria, para uma aliança. Agora, como eu já disse para vocês, e acompanho sempre os bastidores aqui no programa de vocês na CNN, mas como já disse e tenho dito para todos os interlocutores, o entendimento que eu tive com o Partido dos Trabalhadores, a quem vai caber a indicação da vice, por uma questão de razoabilidade política, de acordo político. O PT, pela primeira vez, não vai ter um candidato do próprio partido na maior cidade do Brasil, então tem que estar na composição de chapa. Então, o entendimento que eu tive com o PT é que essa definição de vice, nós só vamos bater o martelo no ano que vem. Então, vai ficar para 2024. O senhor chegou a conversar com Marta Suplicy sobre essa possibilidade? Não, nem seria adequado. Hoje a Marta está como secretária de Relações Internacionais da cidade, não seria adequado fazer uma conversa nesse momento.
Deputado, vou chamar o Yuri Pita também para entrar nessa nossa conversa, que ele tem algumas apurações interessantes sobre a participação do senhor, ou pelo menos o senhor se inspirando em outras administrações no exterior. É contigo, Yuri. Uribe, boa tarde para você, para Tainá, boa tarde, deputado, obrigado por estar aqui conosco. Então, vou nessa linha, o Uribe fez o spoiler, queria trazer aí, puxar um pouquinho dessas informações. Como que estão suas conversas com gestores municipais, por exemplo, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, ou o ex-prefeito de Nova York, Bill de Blasio, se já tem algumas reuniões marcadas e quais são as experiências que, caso seja eleito, o senhor quer trazer para a cidade de São Paulo? Olha, Yuri, eu me dediquei durante esse ano, né, eu tenho minha atividade parlamentar, as sessões ordinárias em Brasília de terça a quinta, e nos finais de semana tive a oportunidade de visitar algumas experiências de cidades globais que estão tendo gestões inovadoras. Por exemplo, tive no início do ano com a prefeita de Santiago, Iracy Hassler, conhecendo a experiência de ônibus elétricos, de transição energética, de adaptação de uma grande cidade às mudanças climáticas, e saí de lá com experiências muito interessantes para debater em São Paulo. Tive a oportunidade de ir para Lisboa, conversar com os gestores que enfrentaram a Cracolândia que existia em Lisboa, guardadas as proporções. Lisboa é uma cidade muito menor que São Paulo, e lá, no caso, não era a epidemia, não era de crack, era de heroína, de outras drogas, mas como eles lidaram para enfrentar o problema. Tive em Nova York com esse prefeito Bill de Blasio, aliás, vou receber o Bill de Blasio segunda-feira que vem, aqui em São Paulo. Né? Vamos fazer um evento conjuntamente, junto com várias referências, com outras autoridades, vou construir esse diálogo com ele. E tive em Harvard com professores do Núcleo de Estudos Urbanos, pensando... As cidades do mundo inteiro, Yuri, hoje, estão discutindo modernização a partir de redução de distâncias, e é o exemplo da prefeita Anne Hidalgo em Paris, no projeto Paris 15 Minutos, reduzir os deslocamentos entre local de moradia e local de trabalho, local de moradia e os principais serviços, né, seja educação, saúde, cultura, lazer, a partir de uma cidade policêntrica, ou seja, você distribuindo melhor a infraestrutura, os serviços e a geração de empregos nas cidades. Tema que é chave para São Paulo. Grande parte do problema de trânsito, congestionamento, emissões de poluentes que nós temos em São Paulo tem a ver com que boa parte dos trabalhadores moram nas periferias e a maior parte dos empregos estão concentrados nas regiões centrais. Se você pegar na região da República, no centro, nós temos em média 400 empregos para cada 100 moradores. Se você for na cidade de Tiradentes, no extremo leste, você tem 8 empregos para cada 100 moradores. Então isso cria uma dinâmica pendular na cidade. Isso ocorreu em várias cidades do mundo que estão discutindo reduções de distâncias. E além disso, você ter um modelo de transição energética, nós vimos o que foi o apagão, as ventanias, nós estamos no ano mais quente da história. Então, as cidades têm que se adaptar a isso. Eu relatei um projeto da deputada Erika Hilton na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, de cidades resilientes às mudanças climáticas, e estou conhecendo as experiências internacionais nesse sentido. Porque São Paulo merece estar na lista das cidades mais modernas, mais inteligentes, das cidades mais verdes do planeta. Infelizmente, o que a gente vê hoje é que, enquanto o mundo todo discute esses temas, a atual gestão em São Paulo mal tapa buraco de rua. É muito triste ver São Paulo, uma cidade tão importante, tão diversa, internacionalizada, parada no tempo como está na gestão do Ricardo Nunes. Deputado, o senhor falava agora há pouco sobre PT, né? E a sua candidatura, ela foi vista assim, né, com um pouco de rejeição, não sei se é uma palavra muito pesada, mas foi em algum sentido rejeitada por uma ala do PT. Gilmar Tato chegou a dizer que era um movimento burro, essa aliança do PT com o PSOL. O senhor, obviamente, deve ter lido sobre isso. Quero saber se isso foi pacificado e se o fato do PT não ter candidato próprio, o que chateia, assim, muita gente dentro do Partido dos Trabalhadores, não lhe dá aquele sentimento de uma possível traição lá na frente. Olha, essa questão, Tainá, não tem... já passou, ou seja, já é página virada. Inclusive, no sábado passado, o Gilmar Tato esteve comigo num evento
lá em Guaianazes, no evento da nossa caravana Salve São Paulo, já na semana anterior na Capela do Socorro, onde o grupo dos parlamentares da família Tato tem muita força, a raiz eleitoral e política deles, o Enio Tato, o Arcelino Tato tiveram conosco também no evento, já estão mais do que engajados na nossa pré-campanha, mobilizando a militância, mobilizando suas bases eleitorais. Era natural que num primeiro momento, para o PT, que é o maior partido do Brasil, é o partido do presidente da República, que já governou São Paulo por 3 vezes, que houvesse algum tipo de questionamento em não ter uma candidatura própria pela primeira vez na história. É natural que isso aconteça. Agora, isso foi equacionado. Eu dialoguei com toda a militância do PT, com todos os parlamentares do PT, e mesmo o Gilmar, que chegou a colocar críticas públicas, está bastante empenhado na construção da nossa candidatura, teve conosco e tem feito ações de envolvimento na construção da nossa pré-campanha. Deputado, eu vou chamar a Thaís Arbex, que também quer fazer uma pergunta ao senhor. A bola está contigo, Thaís. Obrigada, Uribe. Boa tarde, deputado. Deputado, ontem o ministro, não sei se foi ontem ou anteontem, o ministro Márcio França publicou uma foto nas redes sociais com Tabata Amaral e Datena, com a legenda Fogo no Parquinho. O que a gente sabe é que se articula uma chapa Tabata Datena para disputar a Prefeitura de São Paulo. Queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre como será a possibilidade de disputar com essa chapa a eleição para a Prefeitura Municipal. Olha, nós buscamos o PSB para tentar algum tipo de entendimento, de composição, para que façam parte, é o único partido de centro-esquerda que não está compondo ou em vias de compor a frente que nós organizamos para São Paulo, mas o PSB tem optado por lançar uma candidatura própria, o que eu acho legítimo, não há nenhum problema, não vejo a candidatura do PSB como uma adversária, espero que possa fazer um bom debate, né? Eu sou colega da deputada Tabata Amaral, que faz um bom trabalho na bancada da educação lá na Câmara dos Deputados, tem uma relação boa com o Datena, então não creio que isso será um problema. Espero que venha para qualificar o debate uma proposta de mudar a cidade de São Paulo, que é o que espera 79% do eleitorado de São Paulo, já segundo o último Datafolha, quer mudança, né? Não quer permanecer com uma gestão que não está à altura, que não é do tamanho da cidade. Então, não vejo no direito da Tabata Amaral, no direito do ministro Márcio França, apesar de usar às vezes palavras que não são muito próprias ao ministro de Estado, mas não vejo problema algum que se coloque e busque lançar a chapa no seu próprio partido em São Paulo. A gente vai chamar novamente Yuri Pita para participar do fechamento dessa rodada de perguntas. Yuri, contigo agora. Obrigado, Tainá. Deputado, ontem a gente viu a Assembleia Legislativa aprovar a autorização para o governo Tarcísio de Freitas privatizar a Sabesp. Aqui na Câmara do Municipal, os vereadores ainda não definiram se vão discutir um projeto de lei para questionar essa questão, mas no orçamento começou a se discutir a possibilidade de ter uma rubrica no orçamento prevendo a criação de uma empresa municipal para fazer o saneamento, caso se rompa, seja extinto o contrato da Sabesp com a Prefeitura de São Paulo, com base numa lei de 2009. Minha pergunta, caso o senhor seja eleito, o que o senhor pretende fazer caso a Sabesp já esteja privatizada? Se há alguma chance de rompimento desse contrato do serviço de água e esgoto da maior cidade do país? E como o senhor viu as manifestações que acabaram em confronto entre manifestantes contrários à privatização e a polícia? Yuri, primeiramente, é importante dizer que as cenas de conflito e de violência que nós vimos ontem são de responsabilidade política do governador Tarcísio de Freitas, que tem conduzido um processo de privatização da principal companhia pública de São Paulo, aliás, da maior empresa de saneamento da América Latina, que é lucrativa, teve lucro de 3 bilhões de reais no ano passado, distribuiu dividendos para o estado de São Paulo, distribuiu dividendos na Bolsa de Nova York, na Bovespa, e ele conduz esse processo como se fosse a venda de uma padaria, né? Sem dialogar com a sociedade, sem participação, a toque de caixa, no atropelo. É lamentável, é vergonhosa, inclusive ilegal a maneira como o governador Tarcísio está conduzindo.
A começar que uma medida que altera a Constituição do Estado, que diz expressamente que o saneamento é público, precisaria mudar e ser enviada via PEC e não projeto de lei. Isso, inclusive, foi judicializado e estamos esperando decisão da Justiça. Né? Segundo, ele conduziu os estudos para a privatização da Sabesp de uma forma totalmente imoral e ilegal. Contratou a consultoria IFC sem licitação e no contrato, pasmem, Yuri, pasmem vocês que estão acompanhando a CNN, no contrato dizia o seguinte: essa empresa de consultoria, supostamente independente, isenta, técnica, deveria fazer um relatório sobre a viabilidade técnica ou não da privatização da Sabesp. Se a conclusão fosse que a Sabesp não deve ser privatizada, a empresa receberia 8 milhões de reais pelo relatório. Se a conclusão fosse de que a Sabesp deveria ser privatizada, a empresa receberia, como recebeu, 45 milhões de reais pelo mesmo relatório. Isso é uma vergonha, isso é uma imoralidade. Está ali, esses documentos são públicos, estão na Justiça e nós estamos questionando. Então, é dessa maneira, este é o respaldo técnico do governo Tarcísio para a privatização da Sabesp. São Paulo vai perder. Onde se privatizou saneamento, aumentou tarifa de água. Várias cidades do mundo, a exemplo de Paris, Berlim, Buenos Aires, La Paz, privatizaram o abastecimento de água e depois reestatizaram, porque as empresas contratantes não cumpriram os investimentos prometidos e aumentaram as tarifas. Nós vimos o que aconteceu com a Enel agora, há poucas semanas, uma empresa privada, porque se vende essa ideia de que tudo que é privado é eficiente e tudo que é público é ineficiente. A Enel demonstrou na crise do apagão que uma empresa privada pode ser bastante ineficiente e a Sabesp demonstra como empresa pública que uma empresa pública pode ser eficiente e barata. Então, a privatização da Sabesp não tem pé nem cabeça. Nós vamos seguir travando essa batalha no Judiciário. Essa história não acabou com a votação de ontem na Lesp. Espero que a Câmara Municipal de São Paulo defenda os interesses da cidade, coisa que o prefeito Ricardo Nunes não fez, aderindo à cidade às rurais e a cidade tendo perca financeira. A cidade de São Paulo responde por mais de 45% da lucratividade, das receitas da Sabesp e abriu mão totalmente de se envolver no processo por um acordo espúrio e eleitoreiro do Nunes para ter o apoio do Tarcísio na sua reeleição. Então, esse é o jogo que está por trás da privatização da Sabesp. Nós não podemos admitir isso, temos dialogado com a sociedade paulista, particularmente com a sociedade paulistana, e esperamos reverter isso na Justiça. Mas como prefeito... Desculpa, Euribe. Não, pode perguntar, Mas como prefeito, o senhor teria algo a fazer em relação a isso? Olha, depende de se a privatização estiver concluída até lá. Eu não tenho tanta certeza, Yuri. Eu acho que isso vai acabar nos tribunais. E ao chegar nos tribunais, é muito difícil você fazer um leilão. Nenhuma empresa vai sair comprando ações num nível de insegurança jurídica que tiver a questão muito grande. O mercado trabalha com segurança jurídica. Se nós tivermos num cenário de uma operação feita a toque de caixa, cheia de ilegalidades, como está sendo feita e questionada na Justiça, talvez a privatização não seja concluída até o ano que vem. Não sendo concluída, eu não pretendo levar adiante essa operação que eu acho danosa ao povo da cidade de São Paulo. Deputado, a gente está nos últimos minutos do jornal. Vou fazer uma última pergunta. Espero que o senhor faça uma rápida resposta. O senhor é muito criticado por ser radical pelos oponentes do senhor. O senhor considera essa crítica justa e como responde a ela? Uribe, eu acho muito curioso que quem me chama de radical, muitas vezes, são os mesmos que aplaudiram depredação do STF, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. Quem me chama de radical são os mesmos que questionaram o processo eleitoral democrático, coisa que eu nunca fiz, e ensaiaram um golpe de Estado no Brasil. Eu não acho que lutar por teto, lutar por moradia digna, lutar por direitos sociais, lutar para que num país tão rico como o Brasil ninguém passe fome seja radicalismo. Eu acho que isso é bom senso e luta por justiça social. É assim que eu conduzi sempre a minha trajetória política e pretendo continuar nessa mesma linha. Deputado, muito obrigada pela sua presença aqui no Bastidores CNN e vamos conversar mais nessa caminhada aí durante a sua campanha para a Prefeitura de São Paulo.
Obrigado, Tainá, obrigado, Uribe, obrigado, Yuri, a todo mundo que nos acompanhou, a Thaís Arbex, que também veio fazer a pergunta. Boa tarde, forte abraço para vocês.